A NASA está prestes a construir um propulsor à velocidade da luz? Será que em breve poderemos deixar o nosso sistema solar e viajar para estrelas distantes? Fiquem com a gente até o final, pois essa tecnologia parece ficção científica, mas está em desenvolvimento. Sejam bem-vindos, pessoal! Ok, pessoal, inscrevam-se agora mesmo no canal A Velocidade da Luz. A inscrição é gratuita, mas me ajuda muito. Muito obrigado. E agora vamos direto ao vídeo. Com a tecnologia espacial atual, levamos cerca de 3 dias para chegar à Lua. Marte, por outro lado, é um caso totalmente diferente com a tecnologia atual. Mesmo com as naves espaciais mais rápidas, a viagem leva cerca de 6 a 9 meses. Essas velocidades são impressionantes, mas também mostram como nossas possibilidades são limitadas em comparação com as enormes distâncias no universo. É exatamente por isso que a ciência está trabalhando em conceitos de propulsão futuristas para catapultar a navegação espacial para dimensões totalmente novas. Um engenheiro da NASA apresentou recentemente um conceito fascinante para um propulsor totalmente novo. O chamado Helical Drive poderá um dia nos levar às estrelas a velocidades relativísticas. Escrevam nos comentários para qual lugar do universo vocês mais gostariam de viajar, se pudessem. Estou muito curioso para saber seus destinos de viagem. Nossa Terra já está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Isso já é uma distância inimaginável para o nosso cérebro, mas é apenas um pulo em comparação com os 4,5 bilhões de quilômetros do Sol até Netuno. Nossa estrela vizinha mais próxima, a Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz de distância. Mesmo a velocidade da luz, levaríamos mais de 4 anos para chegar lá. Nossa galáxia vizinha, Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Acho que vocês percebem o problema. Com nossa tecnologia atual, levaríamos milhares de anos para chegar às estrelas mais próximas. E as distâncias no espaço não são um problema apenas para os voos espaciais tripulados, mas também para as missões não tripuladas. A vida útil limitada das sondas espaciais e a dificuldade em fornecer a quantidade de energia necessária para essas viagens eternamente longas são obstáculos técnicos imensos. A busca por métodos de propulsão novos e avançados determinará se nos tornaremos uma espécie interestelar ou se permaneceremos presos à Terra. É aí que a ideia do engenheiro da NASA David Burns vem a calhar. Ele desenvolveu um conceito de propulsão que chama de Helical Drive. Basicamente, trata-se de como a massa dos objetos muda quando se movem a velocidades extremamente altas, especialmente próximas à velocidade da luz. Isso permitiria criar um meio de transporte que não precisasse de combustível e ainda assim pudesse atingir uma aceleração imensa. Tomemos, por exemplo, um fóton, ou seja, uma partícula de luz. Ele se move à velocidade da luz e, portanto, não tem massa. Além disso, quando se move à velocidade da luz, o tempo não passa. Mas, é claro, não é possível transferir essas propriedades para uma nave espacial sem mais nem menos. Por isso, David Burns teve que ser criativo. Imaginem uma caixa sobre uma superfície lisa. Dentro dessa caixa há uma barra na qual um anel pode deslizar. Quando uma mola dentro da caixa dá um impulso no anel, ele desliza em uma direção, enquanto a caixa oscila na direção oposta. Em princípio, isso é física básica, o princípio de ação e reação, conforme descrito na terceira lei do movimento de Newton. Portanto, agora temos uma caixa que balança para frente e para trás. A inovação do Helical Drive reside no fato de que a massa do anel seria diferente dependendo da direção em que ele se movesse. Se o anel tivesse uma massa maior em uma direção do que na outra, ele daria um impulso maior à caixa nessa direção. Isso significaria que a ação superaria a reação e a caixa seria realmente acelerada para a frente. Mas isso não é uma violação das leis da física? Segundo Einstein, não, e ele entendia um pouco do assunto. De acordo com a teoria da relatividade especial, os objetos ganham massa quando se aproximam da velocidade da luz. Esse efeito é bem conhecido, por exemplo, em aceleradores de partículas. Esses efeitos relativísticos devem sempre ser levados em consideração nos cálculos. No conceito de David Burns, essas partículas carregadas, chamadas íons, seriam usadas em um loop helicoidal, daí o nome Helical Drive. O propulsor acelera os íons no loop a uma velocidade relativística moderada e em seguida varia sua velocidade para fazer pequenas alterações em sua massa. O movimento dos íons na direção do avanço do propulsor gera impulso. E o ponto crucial é que o Helical Drive não tem peças móveis, exceto os íons, que estão presos em um circuito a vácuo e são cercados por campos elétricos e magnéticos. Mas alguns problemas físicos ainda permanecem no conceito. Todos nós certamente nos lembramos da escola. A lei da conservação do momento é um princípio fundamental da física. Essa lei da conservação do momento afirma que a quantidade total de momento em um sistema fechado permanece constante, a menos que forças externas atuem sobre ele.
No Burns Helical Engine, argumenta-se que a alteração da massa dos íons no circuito leva a uma pressão assimétrica que impulsiona o motor. Isso poderia ser visto como uma violação do princípio da conservação do momento, uma vez que não há forças externas que expliquem o movimento. E há ainda outro problema. Einstein talvez tivesse algo a reclamar sobre o conceito. De acordo com a teoria da relatividade especial, os objetos ganham massa quando se aproximam de velocidades mais altas. Se os íons no circuito do motor helicoidal forem acelerados para aumentar sua massa, eles também teriam que continuar circulando no circuito a uma velocidade constante para manter a pressão assimétrica descrita. No entanto, isso contradiz a teoria da relatividade especial, que também afirma que a velocidade dos íons diminuiria à medida que sua massa aumentasse. Isso significa que essa pressão assimétrica seria equilibrada e o propulsor não geraria nenhum movimento para frente. E mesmo se formos muito otimistas e ignorarmos os desafios acima mencionados, ainda resta outro problema, a saber, as enormes quantidades de energia necessárias para acionar o propulsor helicoidal. Segundo o próprio David Burns, o propulsor precisaria de 165 megawatts de energia para gerar apenas 1 newton de impulso. Isso corresponde aproximadamente à força necessária para acelerar 1 quilograma de massa por segundo no espaço. Portanto, precisaríamos de uma quantidade de energia que nenhuma tecnologia atual é capaz de produzir. No entanto, acredito que é bom desenvolver tais conceitos. Nem tudo nisso é irrealista e só assim podemos avançar. Quem sabe quais aspectos do propulsor helicoidal poderão se tornar realidade algum dia? Mas a NASA tem outro trunfo na manga. Com um conceito totalmente novo para a fusão nuclear, o sonho de voos interestelares pode se tornar realidade. O chamado reator de confinamento de grade tem o potencial de revolucionar os voos espaciais. Parece que pode ser justamente a Agência Espacial NASA que nos trará o avanço decisivo na fusão nuclear. Antes de nos dedicarmos a este processo revolucionário da NASA, vamos primeiro ver quais são os métodos atuais de fusão nuclear. A fusão nuclear parece, à primeira vista, uma utopia. Ela oferece todas as vantagens da fissão nuclear, ou seja, nenhuma emissão de gases de efeito estufa, um tamanho compacto e um rendimento líquido muito alto, sem, no entanto, ter as desvantagens da fissão nuclear. Não há risco de fusão nuclear, nem resíduos altamente radioativos. Na fusão nuclear, 2 pequenos núcleos atômicos se fundem devido a altas forças, formando átomos maiores e liberando quantidades incríveis de energia. O processo ocorre de forma totalmente natural no universo. Nas estrelas, a cada segundo, nosso Sol funde quase 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Se pudéssemos implementar esse processo aqui na Terra, teríamos resolvido nosso problema energético. Mas, basicamente, os átomos não querem se fundir. Eles se repelem devido às cargas. De acordo com o critério de Lawson, precisamos aumentar a pressão de forma massiva ou aquecer o material de fusão a cerca de 100 milhões de graus Celsius. Existem muitas abordagens para isso. Reatores de confinamento magnético e reatores de alvo magnético utilizam ímãs supercondutores massivos para comprimir o plasma de hidrogênio com força suficiente. Existe também a abordagem da fusão nuclear a laser, na qual uma cápsula com hidrogênio é aquecida a temperaturas extremamente altas. No entanto, esses conceitos requerem enormes quantidades de energia para resfriar os equipamentos e manter a fusão. A discrepância entre a imensa energia que deve ser investida no processo de fusão e a energia relativamente baixa que foi obtida até agora é o grande problema que a pesquisa em fusão nuclear ainda precisa resolver. Como a NASA entra em cena? Em busca de uma nova maneira de fornecer energia às suas sondas espaciais, os cientistas da NASA descobriram uma maneira de construir um reator de fusão muito mais simples, compacto e potencialmente mais eficiente do que todos os outros que temos hoje. A engenhosa invenção dos engenheiros da NASA leva o nome de reator de confinamento em grade. O confinamento em grade é uma maneira muito mais elegante e menos potente de tornar os átomos de hidrogênio densos o suficiente para que possam se fundir. Para entender isso, precisamos logicamente nos transportar para o nível atômico. Para o confinamento em rede, é utilizada uma rede metálica. No nível molecular, todos os metais têm uma estrutura cristalina. Isso significa que os átomos estão dispostos em um padrão uniforme e repetitivo, chamado rede. O hidrogênio pode ser pressionado em determinadas redes metálicas e ocupar os espaços entre os átomos de metal. Isso funciona particularmente bem com o elemento metálico érbio, pois aqui as ligações metálicas comprimem o hidrogênio muito fortemente. Quando se comprime hidrogênio em uma rede de érbio, isso é chamado de érbio deuterado, os átomos de hidrogênio estão realmente comprimidos neste érbio deuterado. Isso é quase suficiente para que os átomos de hidrogênio se fundam, mas infelizmente ainda não é totalmente suficiente. Mas a NASA conseguiu adicionar externamente essa pequena quantidade que faltava para a fusão. Os engenheiros da NASA apenas tiveram que disparar alguns raios gama sobre o érbio deuterado. Alguns desses raios gama atingem diretamente um átomo de hidrogênio e fazem com que ele se dissocie.
transformando-se em um nêutron rápido e um próton. O nêutron rápido colide com outro átomo de hidrogênio e é ejetado em alta velocidade. Esse novo átomo de hidrogênio em alta velocidade colide com outro com força suficiente e a fusão é desencadeada. Perceba o que isso significa. Sem lasers gigantes ou ímãs supercondutores, a NASA conseguiu construir um reator de fusão nuclear com um simples pedaço de metal e um raio gama. Ao contrário de outros reatores de fusão nuclear, o reator da NASA é incrivelmente simples e barato de construir e, naturalmente, muito mais rápido de escalar. Agora você pode se perguntar por que ainda não tenho um reator de confinamento em grade na minha garagem? Boa pergunta. A NASA está trabalhando nisso. Os primeiros experimentos que comprovam que isso realmente funciona foram realizados em 2020. Agora, a NASA precisa descobrir como aumentar o número de eventos de fusão na grade de Erbil e como extrair a energia de forma eficiente. Basicamente, infelizmente, é preciso constatar que o reator de confinamento por grade sofre do mesmo problema que os outros métodos de fusão nuclear. No final, ele nem chega a produzir energia suficiente. Mas ainda assim, considero o reator de confinamento em grade um dos métodos mais promissores, pois é relativamente simples de construir e só por isso já supera os outros métodos. E se funcionasse, a navegação espacial seria absolutamente revolucionada. De repente, todas as naves espaciais poderiam ser equipadas com uma fonte de energia pequena e leve, capaz de fornecer alta potência por meses ou até anos. Essa tecnologia seria uma grande ajuda para as pessoas que estão tentando fazer de Marte seu lar. E essa tecnologia também revolucionaria a vida na Terra, é claro. Se a inovação na geração de energia fosse bem sucedida, o mundo poderia mudar para a fusão nuclear com uma rapidez incrível. Com os outros métodos, teros e báculos, seria necessário primeiro construir complexas instalações de fusão, o que provavelmente levaria várias décadas. O santo graal da viagem interestelar seria naturalmente o motor Warp, e os físicos realmente alcançaram um avanço teórico que mostra que essa tecnologia talvez não precise permanecer para sempre na ficção científica. Mas o que é um motor Warp? O termo vem da ficção científica e foi cunhado para oferecer uma possibilidade realista de percorrer grandes distâncias interestelares em períodos de tempo razoáveis. No mundo de Star Trek, o motor Warp permite que as naves espaciais percorram distâncias enormes criando uma chamada bolha Warp, que distorce o espaço-tempo ao redor da nave. O conceito básico por trás da propulsão Warp não é fantasia, mas tem base científica, pois se baseia na teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve como a massa e a energia curvam o espaço-tempo. Em vez de se mover através do espaço, uma nave espacial poderia teoricamente mover o espaço ao seu redor com energia suficiente. Já em 1994, o conceito foi testado exaustivamente pelo físico mexicano Miguel Alcubierre. Alcubierre propôs uma solução matemática para a equação de campo de Einstein que permitiria a uma nave espacial viajar aparentemente mais rápido que a luz, sem violar as leis locais da física. Essa solução, conhecida como métrica de Alcubierre, descreve um espaço-tempo que se contrai à frente da nave espacial e se expande atrás dela, criando uma espécie de onda na qual a nave navega. É claro que a questão da propulsão Warp não é tão simples assim, caso contrário, já estaríamos viajando alegremente para estrelas distantes. Um dos maiores obstáculos é a necessidade de energia. O modelo original de Alcubierre requer uma forma exótica de energia, conhecida como energia negativa ou matéria exótica, que tem menos do que zero de energia de massa em repouso. Essa matéria ainda não foi comprovada e continua sendo uma das maiores incógnitas da física teórica. E os problemas não param por aí. Mesmo que a energia negativa estivesse disponível, as condições físicas dentro e fora da bolha teriam que ser controladas de forma que a nave espacial e seus ocupantes não fossem destruídos por forças de maré extremas. Isso requer uma compreensão e um controle preciso da manipulação do espaço-tempo, que obviamente ainda não temos. Mas sem essa tecnologia, mesmo uma viagem à próxima Centauri provavelmente continuaria sendo apenas um sonho. Mesmo à velocidade da luz, seriam necessários 4 anos, pelo que apenas uma bolha Warp ajudaria. Jared Fuchs, cientista do Instituto de Pesquisa de Física Aplicada, fez uma descoberta notável e afirma: este estudo muda a discussão sobre propulsão Warp. Ao demonstrar um modelo inovador, mostramos que a propulsão Warp não precisa ser apenas ficção científica. Sua equipe conseguiu eliminar um dos maiores obstáculos, a energia negativa. Em vez de apostar na energia negativa, difícil de ser compreendida, eles desenvolveram um método baseado na energia positiva convencional. Em outras palavras, com esse novo conceito, voltamos a nos mover na área da física reconhecida. De acordo com a equipe, o novo conceito usa uma mistura sofisticada de técnicas gravitacionais tradicionais e inovadoras para criar uma bolha Warp capaz de transportar objetos em alta velocidade dentro dos limites da física conhecida. Eles chamam sua ideia de Constant Velocity Subliminal Warp Drive,
propulsão warp subliminar de velocidade constante. E conforme descrito no artigo, a técnica corresponde a soluções teóricas anteriores, incluindo a de Alcubierre. O conceito se baseia em 3 pontos principais: velocidade constante, um invólucro de matéria estável e um vetor de deslocamento. O que significa velocidade constante neste contexto? A solução que eles propõem permite que uma nave espacial viaje a uma velocidade subluminal constante. Subluminal significa que a nave espacial permanece um pouco abaixo da velocidade da luz. Em vez de usar energia negativa, o estudo propõe o uso de uma camada estável de matéria normal. Essa camada cria as condições necessárias para distorcer o espaço-tempo ao redor da nave espacial. E o último componente importante da solução é o uso de um vetor de deslocamento. Esse vetor ajuda a controlar o movimento da nave espacial, deslocando o espaço-tempo em uma direção. Isso é semelhante ao funcionamento da métrica de Alcubierre. O propulsor deve funcionar sem energia negativa, porque o conceito utiliza uma camada estável de matéria com uma massa ADM positiva, que significa massa de Anovide Desa-Misner. Esse é um conceito da teoria da relatividade geral, que descreve a massa total de um sistema isolado. Ela é calculada medindo-se a curvatura do espaço-tempo longe de todas as massas. A massa ADM indica a soma de todas as partes de energia e matéria no sistema e permanece constante, desde que nenhuma matéria ou energia seja adicionada ou removida. Em outras palavras, a equipe de Fuchs conseguiu, pela primeira vez, desenvolver um sistema warp funcional com uma massa ADM positiva, o que permite criar uma camada em uma região estável do espaço-tempo, possibilitando as condições necessárias para a geração de uma bolha warp. No entanto, o pesquisador Christopher Helmerich, também envolvido no projeto, afirma: tal projeto ainda exigiria uma quantidade considerável de energia, mas mostra que os efeitos warp podem ser alcançados sem formas exóticas de matéria. Esses resultados abrem caminho para uma futura redução da necessidade de energia do propulsor warp. Portanto, isso nos aproximou um passo de um propulsor warp realista, mas ainda é incrivelmente intensivo em energia. Mas, se quiserem saber minha opinião pessoal, é assim que se torna o impossível possível. Você alcança pequenos avanços, aproxima-se cada vez mais da viabilidade, até que, em algum momento, isso se torna possível. Foi assim que todas as grandes revoluções tecnológicas da história da humanidade foram provocadas. E, na minha opinião, será exatamente assim com o propulsor warp, e é por isso que este estudo é um avanço extremamente importante em nosso caminho para as estrelas. Espero que agora estejam tão entusiasmados com o futuro da astronáutica quanto eu. Vou mantê-los informados sobre todos os desenvolvimentos futuros aqui no canal, então inscrevam-se e deem um like no vídeo para o algoritmo se gostaram. Caso contrário, diria: nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem, pessoal!